o Neymar, que hoje é muito mais subcelebridade do que um atleta profissional, e o Flamengo não conseguiu agredir, né, o Santos, podemos dizer assim. O importante a gente pontuar aqui algumas questões da partida de ontem. Um Flamengo irreconhecível dentro de campo, uma derrota que cai também na conta do técnico Filipe Luís, pelas mexidas, pela falta de coragem, pela falta de repertório tático. Mas é claro que durante a live a gente vai falar de uma maneira mais ampla, mas me incomodou muito a postura do Flamengo em relação ao jogo em si, né? O Flamengo tratou a partida como se fosse aqueles jogos beneficentes de final de ano, amigos de Neymar contra amigos de Filipe Luís. Faltou muito de Flamengo, principalmente o Flamengo que enfrentou o São Paulo no último jogo no Maracanã, na vitória por 2-0. O excesso de respeito ao Neymar dentro de campo, claro que, inclusive falei no meu vídeo hoje cedo, a gente não estava pedindo para os jogadores darem porrada no Neymar, mas tratar assim o jogo como uma decisão, né? Como um jogo de campeonato brasileiro, valendo 3 pontos, contra um adversário que só tinha 3 derrotas, eliminado na terceira fase da Copa do Brasil, um Santos, um dos Santos mais fracos, né, dos últimos tempos, com o Neymar, que hoje é muito mais subcelebridade do que um atleta profissional, e o Flamengo não conseguiu agredir, né, o Santos, podemos dizer assim. Teve muita posse de bola, muito toquinho bonito, mas faltou chutar mais para o gol, faltou arriscar mais. A linha de frente do Flamengo não funcionou. 3 jogadores na mesma posição, que falta muito para o Flamengo hoje, é um jogador decisivo ali no ataque. O Flamengo hoje não tem um homem-gol, ou tem, e não consegue utilizá-lo por problemas extracampo, né? Já foi falado isso aí nos últimos dias. A partida de ontem refletiu também a incompetência da diretoria por reforços. Acabou aquele papo de que o Flamengo tem o melhor elenco, é o melhor elenco do universo, do futebol sul-americano, acabou isso. A gente olha para o banco, entra Everton Cebolinha, que foi comprado por quase 200 milhões e não consegue dar um passe certo. De La Cruz, quase 80 milhões à vista, entra, sai do banco e não consegue exercer o futebol. Não disse ao que vê ainda, está devendo muito. E um Flamengo que não mostrou poder de reação. Filipe Luís não conseguiu fazer a leitura ali na beira do campo, ainda mexeu errado, tirou, na minha opinião, o melhor jogador em campo, que era o Alan, estava anulando ali o Neymar, né? Era o único jogador que fazia marcação cerrada ali com o Neymar, e ele tirou o Alan para colocar o Everton Cebolinha, que nada fez. Ainda tirou o Luiz Araújo, inclusive ele mudou a posição do Luiz Araújo dentro de campo, tirou o Luiz da direita, jogou para a esquerda, foi uma opção que ele viu na cabeça dele que poderia dar certo e acabou não dando. A posição mais confortável do Luiz era na direita, apesar de não estar jogando bem, mas é onde o jogador rende mais. E aí ele acabou tirando o Luiz Araújo para colocar o De La Cruz. O Flamengo precisa de reforços. A diretoria precisa dar uma resposta. A promessa do Boto não foi cumprida. Antes da Copa do Mundo de Clubes, o Boto deu uma entrevista à Flamengo TV dizendo que os alvos estavam ativos, que as negociações estavam avançadas e que no primeiro dia de janela o Flamengo já iria anunciar reforços. Nós estamos no 7º dia de janela, vários clubes contrataram e a diretoria me parece mais atrapalhada do que consciente, né? Me parece que eles não sabem aí o que estão fazendo nesse momento. E alguns problemas extracampo, criados pela própria diretoria, inclusive como o caso do Pedro, passa a refletir no campo. Por que passa a refletir no campo? Porque ontem a gente precisava de um jogador como o Pedro, né? Ontem a gente precisava de um homem-gol, de um homem-referência. A bola ia para a área e ninguém sabia o que fazer com ela. Plata, em alguns lances, se enrolando com a bola. Bruno Henrique até tentou com muito esforço, mas eram toques de meio metro que o Flamengo errava, tomada de decisão. Ou seja, o torcedor que estava acompanhando aquele jogo ontem não reconheceu o Flamengo dentro de campo. Foi um jogo muito esquisito, sobretudo o repertório tático, que o Felipe não mostra hoje. Falta coragem para o nosso treinador de olhar mais para os jovens, né? Ontem não me desceu a explicação do Felipe quando ele foi perguntado por que ele não colocou o Wallace com mais tempo no campo, né? O Wallace que vem jogando muito bem e já briga por titularidade, na minha opinião já merecia até ser titular,
contra os jogadores da linha de frente ali, dos jogadores da posição do Wallace-Yan. O Matheus Gonçalves, que vem de 2 grandes jogos na base, foi relacionado, viajou a Santos e só foi a passeio, porque também não foi utilizado. E aí, aos 42 minutos, ele olha para o banco e chama Juninho como o grande salvador, o grande homem decisivo, referência, que não acontece nada, e é mais um erro dessa diretoria. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.